Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo. É, uma, é um momento na direção do Pelotas um pouco difícil. Eu, cabe a mim começar a falar um pouco aqui a respeito do que está acontecendo. Depois eu vou deixar as perguntas para os dois diretores de futebol, o Clóvis e o professor Tavares, falar. Mas eu não podia me omitir de vir aqui colocar a minha cara aqui a tapa também e explicar o que está acontecendo no Pelotas para essa nossa grande torcida. Bom, foi em comum acordo que nosso grande amigo Paulo deixou o nosso clube, por motivos que não nos cabe aqui agora ficar avaliando, algumas coisas, inclusive pessoais, mas que a gente não tem que nominar. O Paulo continua tendo a casa dele o Pelotas, o Paulo continua sendo um grande amigo da instituição centenária chamada Esporte Clube Pelotas e vai continuar sempre muito querido pela torcida e pelo esse corpo diretivo. Interinamente, o auxiliar técnico Ariel, com o auxílio do Felipe Miller, vão tocar o Pelotas, principalmente nesse jogo agora para Bagé. Quero deixar dito para vocês que o Ariel tem a nossa confiança. O Ariel foi, inclusive, uma indicação do próprio Paulo Porto. Tem a nossa confiança, tem o nosso respaldo. A nossa direção é uma direção unida, é uma direção junta. Ninguém faz nada sozinho e ninguém toma decisão nenhuma sozinho. Eu, como presidente, não tomo decisão nenhuma, principalmente a respeito do futebol, sem falar com esses dois caras que estão aqui do meu lado. Outra coisa que eu acho importante falar para vocês é que nós temos a presidência e a direção de futebol completa confiança no grupo. O grupo foi muito bem montado, não nos falta garra, não nos falta vontade de vencer. Quem fala isso é porque não conhece o dia a dia do Pelotas. Quem fala que o Pelotas não está, desculpe o termo, arrastando a bunda no chão, não conhece o dia a dia do Pelotas e está sendo mal informado e está, além disso, prestando um desserviço aos seus ouvintes. Quero deixar bem claro para vocês, o Pelotas vai reverter essa situação, o Pelotas vai classificar, o Pelotas vai subir e a gente vai sair desse inferno. Agradeço vocês desde já, infelizmente eu não vou poder ficar porque tenho compromissos, não estou com a vida ganha, e vou deixar perguntas técnicas e perguntas que vocês possam fazer para os dois diretores de futebol. Obrigado pela... Foi uma decisão em comum acordo, né? De quem partiu essa conversa para chegar nessa saída do Paulo? Partiu dele ou partiu de alguém da direção do Pelotas? Boa tarde a todos vocês, torcida do Pelotas em especial. Pretendemos nesse momento difícil, que é pertinente ao futebol, nem só de vitória se vive, infelizmente, esclarecer o que for possível. Eu tomei a palavra porque o Paulo Porto procurou a minha pessoa. O Pelotas, após a derrota, sábado, veio para casa, para Pelotas, e o Paulo Porto me procurou. E por quê? Porque tanto eu como o Prestes, há muitos e muitos anos, talvez alguns de vocês nem nascidos eram, já conhecemos o Paulo Porto. E o Paulo é um homem seríssimo, dedicado à sua profissão, amigo do Pelotas, e hoje vocês viram ele falando numa rádio dizendo que ele é identificado com o Esporte Clube Pelotas. Assim como existem treinadores identificados com outros clubes. Então ele é um amigo nosso, querido, de todos nós. É com muita lástima que a gente aceitou esse final de relacionamento, de contrato, porque o Paulo me ligou e me disse: doutor Tavares, dentro da amizade que nós temos com o doutor Brito, com o Prestes e muitos outros, hoje ele citou inclusive outros diretores, como Luiz Aleixo, como o próprio doutor Gaston, na entrevista dele, para mim é um momento muito difícil. Eu estou lhe ligando, como ele disse lá no início, quando almoçamos juntos aqui na churrascaria, em novembro, início de dezembro, que se é assim como eu chego, fiquem tranquilos para mim sair. A nossa amizade, o Pelotas está acima de tudo. Não estamos conseguindo os objetivos, não estamos conseguindo aquilo que gostaríamos, certo? O rendimento está abaixo do ideal, entendido? E eu
estou com você sempre. Talvez seja a hora de repensar e tal. O Paulo me ligou, ele confirmou, acho, publicamente isso. Não há problema, poderia nós ter ligado para ele. A partir disso, eu e o Prestes, companheiro, amigo também, inseparável, talvez eu vou fazer esse momento aqui, porque nós estamos num momento de fragilizar. Talvez existam pessoas que sejam tão pelotas quanto o Prestes, mas mais não existe. E nós sabemos tudo o que acontece. Nós sabemos tudo. Nós estamos a par de tudo. E pelo Pelotas, nós não vamos nos omitir. Nós vamos até o fim. Nem que saia daqui derrotados, mas iremos até o fim. E chegamos a uma conclusão na noite de sábado e também na manhã de domingo. Eu, o Prestes e o presidente Rodrigo, que deveríamos aceitar as colocações do Paulo. Certo? Que nos pareceu, com muito pesar, que dentro das avaliações feitas por ele, pelas nossas, que seria benéfico para o Pelotas a saída do Paulo. Não sei se eu respondi. Boa tarde, doutor Tavares, boa tarde, Prestes, boa tarde a todos. Queria que vocês fizessem então esse diagnóstico, né? Aonde que deu errado essa trajetória do Paulo Porto, né? A pré-temporada foi bem feita, o time foi minuciosamente contratado, né? Os jogadores que estão compondo esse elenco de Pelotas, aonde, na visão de vocês, que deu errado? Eu vou te responder. Eu tenho certeza que o grupo de Pelotas foi muito bem montado, muito bem estudado, porque nós passamos dias trabalhando em cima disso e acho que foi tudo feito dentro daquilo que a gente pensava. Então deu errado que nós não ganhamos os 2 jogos. Isso é que deu errado, que não estava na nossa cartilha, nós perdemos 2 jogos no início da competição. Então, nós temos a nossa consciência tranquila que tudo foi feito pelo melhor. E eu tenho convicção que vamos continuar trabalhando e que nós vamos conseguir tirar o Pelotas dessa situação pavorosa que se encontra. Que pavorosa que eu digo é a 2ª divisão. Então nós vamos fazer de tudo com esse grupo que está aí para tirar o Pelotas da 2ª divisão. Boa tarde, Prestes Tavares. A respeito do comandante novo ou a sequência do Ariel, o presidente falou que o Ariel tem todo o respaldo, vai comandar o time lá em Bagé, mas enquanto isso, vocês pensam em procurar outros nomes ou vão dar uma sequência além do jogo de Bagé maior também para o Ariel trabalhar? Bom, no primeiro momento, Rádio 10, né? Tudo bem contigo? Tudo bem. O Pelotas elegeu o Ariel, porque nós estamos acompanhando aqui desde março, dia 4 de março, e anteriormente, talvez alguns até não saibam, através de lives e de encontros, desde novembro o Pelotas está trabalhando. Então nós somos 6, 7, 8 numa live, esteja onde estiver, desde novembro. E o Ariel foi trazido pelo Paulo. Então, o Paulo espiritualmente está aqui conosco, entendeu? E ele trouxe o Ariel. E o Ariel aceita, se sente em condições, ele vai para o jogo, ele vai com o plantel. Já conversamos agora um pouquinho, por isso que, desculpa, até nos atrasamos, porque estávamos lá dentro do campo conversando com ele e Felipe Milho. Os dois vão dirigir o Pelotas até quinta-feira. A partir daí, certo? Nós teremos essa resposta que tu quer, certo? Nós vamos esperar um pouquinho, nós temos um momento delicado, temos que organizar as coisas por aqui, organizar a casa, até porque um outro resultado negativo, claro que será desastroso, não é o fim do mundo, mas será desastroso, porque as coisas vão estrangulando, certo? Então, o Ariel tem nossa plena confiança, acabamos de conversar com ele, na pressa, lá dentro do gramado, o presidente estava junto, conversamos com o Felipe Miller, que é o nosso braço direito e metade do esquerdo aqui na Boca do Lobo, e temos confiança plenamente neles, neste momento de aperto sobrou para eles, infelizmente, temos confiança no plantel, o Prestes colocou, foi montado a dedo, foi muito bem escolhido, participamos ativamente da escolha, entretanto não cabe dizer que o seu Felipe Cruz é o principal mentor do plantel, para isso ele é o nosso diretor executivo, temos total confiança nele, no que ele nos trouxe, estamos vendo o time que temos. Com todo respeito aos demais, como é seu nome? Renan. Renan, com todo respeito aos demais, Renan,
pode ter alguém igual, outro time igual ao Pelotas, mas não tem ninguém melhor do que o Pelotas. Essa é a minha ideia. Eu acho que o Pelotas cresce no campeonato. Né? E, infelizmente, na última bola lá, o zagueiro tirou a bola de dentro do gol. Infelizmente, nós erramos outro pênalti. Né? É assim o futebol? É. O futebol é feito por mérito, por demérito de alguém, por erros, por falhas, né? Às vezes por infelicidade. Quantas vezes você já viu alguém chutar a bola na trave e bater nas costas do goleiro e entrar? É uma infelicidade. E o futebol nos prega essas peças. Eu, a grosso modo, acho que o Pelotas tinha que ter 2 pontos. Apesar de tudo que aconteceu nas 2 primeiras rodadas, no mínimo 2 pontos. Tá? Não sei se te respondi, também fui adiante. Tá? Mas, nesse momento, nós vamos com solução caseira, confiamos nessas pessoas que foram nominadas, confiamos no plantel, tá? Vamos agora conversar um pouco com os jogadores, trocar uma ideia também. Já passamos pelos 2 que vão comandar, com vocês, para a opinião pública ficar esclarecida, e vamos agora conversar com o plantel também. Tá? Não serão medidos esforços para tirar o Pelotas da delicada situação que se encontra. Tá? Mas tem mais 15 que querem, né? Tá bem? Tavares, até aproveitando ainda, você falou sobre os pontos que o Pelotas poderia ter empatado os jogos, ou até mesmo vencido pela produção que teve. No jogo da Boca do Lobo, o Pelotas, pelo menos ali, fez um segundo tempo, né, de muitas chances, criou, poderia ter construído um placar melhor, contra o Monção também, teve oportunidades, então não dá para dizer que o time não teve um certo desempenho, ele teve, mas recapitulando um pouquinho, então, o Paulo ofereceu o cargo, e foi uma decisão de vocês, né, pela saída, mas aí fica a pergunta, né, se o time foi muito bem construído, pelo que vocês estão colocando, em termos de plantel, vocês estão satisfeitos com essa formação de elenco, e se teve uma certa produção nos 2 jogos, não seria muito cedo para tomar essa decisão, mesmo que tenha sido em comum acordo? Desculpa, Prestes, mas eu tenho uma resposta bem fácil para você, bem curtinha. A avaliação do Paulo, para nós, é fundamental. A avaliação dele, quando ele me diz que o time tem muito mais a crescer, muito mais a render, e que ele não está, naquele momento, achando que está conseguindo, está entendendo? A opinião do Paulo hoje é mais importante do que a opinião de qualquer amigo torcedor, porque ele é um conhecedor da matéria, ele é um técnico de futebol, ele é um treinador. E nós trocamos ideia, e por isso, e por concordar com ele também, tá? A gente tem que tomar algumas medidas para o Pelotas crescer mais. Não sei se eu respondi. Bom, boa tarde, Tavares, boa tarde, Clóvis Prestes, 2 baluartes do Esporte Clube Pelotas. Tem história aqui do Pelotas, levaram o Pelotas a subir uma década de 80. A gente fala como torcedor, às vezes, porque o diretor ele é torcedor, é apaixonado pelo clube, não tem remuneração, vem aqui, fica todo dia. Eu não entendo o que o Paulo fez. O Paulo treinou 2 jogos treinos com uma equipe, principalmente os laterais, e teve jogadores chegando sexta-feira e colocou para jogar. Se chegar a conversar isso com o Paulo, chegar a tocar nesse assunto, conversar com o Paulo, deram alguma ideia, chegar a falar isso com o Paulo, o chegou sexta, principalmente estou falando o Adriel, o lateral, foi muito bem os dois jogos treinos, não apareceu ainda o time do Pelotas nesse gauchão. Chegar a conversar isso com o Paulo? Eu posso dar a resposta. O Adriel, já te falei isso particularmente. O Adriel, ele não está sendo usado no momento porque o Paulo, como era o nosso treinador, ele defendia uma posição que o Adriel não tinha, era um jogador para não jogar em campo como do Pelotas. Colocou bem, não jogou o primeiro jogo. Por quê? Ele achava que o Adriel não ia sustentar o jogo, sendo um jogo pesado, um jogo de segunda divisão, e que ele ainda não teria condições de sustentação de jogo. Mas o Adriel sempre esteve nos planos dele e estaria sempre se ele continuasse, e o Adriel ia jogar no time dele também e fazer bons jogos, porque ele é um jogador muito habilidoso e nós contamos muito com ele. Ele só não jogou esses 2 jogos porque o Paulo achou que ele precisava de jogador para sustentar o jogo com mais vitalidade, assim,
e esse menino é muito técnico. Então, temos. Essa é a diferença, por que o Paulo não usou? Ele usou um jogador que recém tinha chegado. Por isso que ele fez essa definição de escolher o que chegou por último e não colocou o Adriel, mas ele vai ser bem aproveitado no grupo do Pelotas. Só para gostaria de fazer um complemento em cima da tua pergunta, se me permite. Assim, alguns jogadores estrearam sem estar aqui na temporada. Esses dois resultados do Pelotas, vocês têm que procurar, me desculpe, não estou ensinando ninguém, longe disso, tá? A gente tem que procurar sempre olhar a amplitude das coisas, compreende? Então, é multifatorial. Claro que passa por rendimento de alguns atletas, claro que passa por condições técnicas colocadas em campo pelo Paulo, compreende? Passa também por uma coisa que se chama tempo, tá? Aconteceram chegadas aqui atemporais, que deviam ter chegado em tempo. Mas nós temos vários jogadores, você sabe, que estavam jogando em outros times. Correto? Por exemplo, nosso zagueirão, nosso chefe aqui da casa, o Everton, até uma semana antes da estreia do Pelotas, estava no 15 de Piracicaba. Então ele não podia chegar antes. E nós queríamos o Everton. Qual é de vocês que não quer o Everton? Então, o que acontece? Por isso que eu estou dizendo, é multifatorial. Nós tínhamos jogadores que nós queríamos trazer de uma certa categoria, de um certo nível técnico, que estavam jogando. O Pelotas hoje é uma vítima do calendário de futebol brasileiro. Por quê? Porque o Pelotas está na segunda divisão. Nosso mercado, até para a conquista desses jogadores, e volto a ressaltar a importância do time que foi montado, porque foi difícil trazer alguns desses atletas que tinham, com certeza, time para jogar na Série C, D, talvez até na B, compreende? Que optaram porque a gente conseguiu encantá-los, trazê-los para o Pelotas. Então isso prejudicou, compreende? Compreende? Isso aí prejudica, porque eles chegam em meio, depois de que os outros já estão um mês trabalhando. E assim chegou o Calcaia, o Frank chegou depois também. O Krieger chegou a semana passada. Exato, o Krieger chegou a semana passada. É um jogador que há 2 meses nós viemos trabalhando para trazer ele para o Pelotas, mas infelizmente o time dele foi mais adiante no campeonato lá e o clube só liberou ele depois quando ele se desclassificou que podia vir. Então o jogador que está aí, que vocês ainda não viram ele jogando, porque nós conseguimos a liberação dele na federação no dia da viagem para Porto Alegre. Então, mas ele era um jogador que estava na relação e podia até ter entrado também no jogo. Mas o Paulo não escalou ele naquele momento. Ele está aí. Então é o jogador que chegou por último agora é o Krieger. Então, vejam, são vários fatores, é multifatorial, compreende? O Pelotas, além disso, por exemplo, um outro fator, lesões. Um jogador que nos encantou desde o início, vou dar um exemplo para vocês. Ficou 2 meses aqui, ninguém, em momento algum de vocês, vazou ou saiu, porque é um respeito, é uma questão de ética médica, eu sou médico, vocês sabem disso. Nunca ninguém questionou por que o Duda treinava, não treinava, o Duda não estava aí, não aparecia. O Duda chegou e você sabe que todo o funcionário de uma empresa, e o clube é uma empresa, é uma entidade de futebol, mas funciona como empresa, com CLT, tem que fazer um exame admissional. Ele fez um exame admissional e ele depois fez os exames médicos da boca do lobo e não passou. Uma lesão no tendão de Aquiles e nós, por caráter, por sermos conscientes, pelo bom atleta que nos interessa a sua permanência, resolvemos abraçá-lo, fizemos um acordo com ele e está na boca do lobo. Por isso nós não temos um lateral direito. Então, quer dizer, tem vários fatores. Aí então entra o Calcaia jogando na direita, quando ele é volante. Só para explicar, tá? Não sei se eu respondi.